Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal. Você deve estar se perguntando desde os vídeos anteriores: eu vou poder jogar os meus games no Linux? A resposta é sim. Porém, tem alguns pontos que devemos nos atentar que vou explicar nesse vídeo. Se gostarem do vídeo, deixem o like, se inscrevam e ativem o sininho de notificações. Linux para gamers. O Windows ainda é o sistema operacional com a maior disponibilidade de jogos no mercado, já que é o mais utilizado no mundo, ocupando cerca de 72,98% do market share entre os sistemas operacionais em 2020. Vou deixar o link na descrição. Sendo assim, a motivação para as empresas desenvolverem jogos nativos para o Linux não é muito alta, mas nem tudo está perdido. Talvez você não encontre uma versão nativa para Linux do maior lançamento de todos os tempos assim logo de cara. Porém, nem só de jogos nativos vivem os gamers. Existem algumas categorias aqui: jogos nativos para Linux, jogos nativos para Windows, que podem ser jogados em Linux por meio de softwares como Wine ou similares, jogos que rodam no navegador, jogos de terminal. Existem algumas plataformas onde você consegue encontrar jogos nativos para Linux. Uma delas, muito popular inclusive, é a Steam. A Steam é uma plataforma e loja de games que possui tanto jogos AAA quanto jogos indie, assim como jogos pagos e jogos free. Além dela, existem outras similares como o itch.io e o GOG.com. E não para por aí. Também é possível encontrar diversos jogos direto na loja de aplicativos da sua distribuição Linux de preferência. Os jogos de navegador, por rodarem no navegador, não terão problemas em ser executados no Linux. O Wine salvando a vida dos gamers. O Wine é um software criado para permitir a compatibilidade de programas Windows no Linux, uma espécie de emulador de Windows. Com ele é possível executar programas nativos para Windows diretamente no Linux. Então, meu amigo, se o jogo que você mais ama não foi lançado para Linux, o Wine é a solução. Ele pode ser baixado facilmente da loja de aplicativos da sua distro Linux. Vou deixar o link na descrição. Além do Wine, existem outros aplicativos com o mesmo intuito. O Crossover é um deles. Entretanto, diferente do Wine, o Crossover não é free. Uma outra alternativa para o Wine é o Proton da Valve, empresa dona da Steam. Ele é um fork do Wine criado para permitir que os usuários da Steam joguem os games adquiridos na loja, no Windows, Linux ou macOS, com uma única compra. Como saber se o Linux é para mim? Bom, você deve estar pensando: mas eu não vou tirar o Windows da minha máquina só para testar o Linux. Calma, meu amigo, isso não será necessário. Vou te mostrar 3 maneiras de experimentar o Linux. Em uma delas, nem precisa instalá-lo na máquina. Máquina virtual. A maneira mais fácil de rodar o sistema operacional Linux é por meio de uma máquina virtual, que é um arquivo que roda como se fosse um computador. Resumindo toda a história, é um computador dentro de um computador. Você pode rodar quantas máquinas virtuais quiser dentro do seu computador, desde que ele tenha capacidade para isso, é claro. Cada uma com um sistema operacional diferente. Essa tecnologia é muito usada em grandes empresas, por exemplo. Em vez de ter uma máquina física para cada servidor, você pode ter uma máquina parruda e rodar várias máquinas virtuais dentro dela, tendo assim vários servidores, e criar ou excluir servidores conforme a necessidade. O mesmo pode ser feito para estações de trabalho. Então o que você precisa fazer é criar uma máquina virtual no seu computador e instalar uma distro do Linux nela. Você pode inclusive criar várias máquinas virtuais, cada uma com uma distro diferente para ver qual delas você gosta mais.
O processo passo a passo de instalação será detalhado em um outro vídeo. Live USB. A Canonical, empresa por trás do Ubuntu, distribuía CDs com seu sistema operacional totalmente na faixa para qualquer lugar do mundo, que vinha com um envelope estiloso, uma mídia com uma arte impressa nela e adesivos com o logo da empresa. Não é à toa que o Ubuntu é uma das distros mais populares da face da Terra. O CD te possibilitava executar o Linux sem precisar instalá-lo, prática comum também em CDs de outras distribuições Linux. Era só ligar seu PC com o CD lá dentro. Como a sequência de boot da máquina normalmente já vinha configurada para dar prioridade para o CD-ROM, você já podia desfrutar de um sistema operacional Linux. A era dos CDs acabou. Será que alguém ainda usa CD hoje em dia? Tenho as minhas dúvidas. Brincadeiras à parte, faremos a mesma coisa com um pendrive. A ideia é criar um pendrive bootável com a distro do Linux de sua preferência. Alterar a sequência de boot da sua BIOS para dar prioridade ao pendrive e iniciar o sistema operacional por ele. Também é possível mostrar a sequência boot, sem precisar alterar na BIOS, segurando teclas como F12, Delete e F8. A tecla depende da marca e modelo do seu computador, no momento em que você ligar a máquina. O pendrive bootável te permite executar o Linux sem ter de instalá-lo no computador. Tem um ícone na área de trabalho que te leva ao processo de instalação do sistema operacional. Ele também pode ser encontrado na barra lateral, em algumas distribuições com interface GNOME, por exemplo. Dual Boot com Windows. Essa forma é um pouco mais avançada e requer um certo cuidado, pois você pode comprometer a instalação atual do Windows e seus arquivos. Ela é recomendada após você decidir qual distro pretende usar. Ela envolve o particionamento do seu HD ou SSD para acomodar tanto o Windows quanto o Linux, de forma que você possa escolher qual sistema operacional usar no momento que ligar a máquina. Considerações finais. O Linux é um sistema operacional de código aberto muito versátil e altamente customizável. Está disponível na forma de distros, que são distribuições Linux, sendo que cada distro visa atingir um público-alvo e possui um objetivo específico. Algumas distros possuem semelhanças com Windows e macOS nos elementos gráficos na tela, como ícones, menus, etc., tornando fácil a adaptação aos usuários desses sistemas operacionais. E com um pouco mais de conhecimento, você pode configurar o desktop da sua distro para ficar com a sua cara. Ainda que a maioria dos usuários desktop use o Windows, o Linux tem seu espaço no mercado. Ele é amplamente utilizado em servidores, além de ter servido como base para o desenvolvimento do sistema operacional Android. Também usado em dispositivos de internet, além, é claro, de desktops. E aí, o que achou? Esse foi o assunto de hoje. O que me diz de experimentar uma distro Linux em uma máquina virtual? Conte pra gente nos comentários. Até mais!